Hoje é dia de libertação. Essa pessoa veio buscar libertação de uma enfermidade, de uma entidade, de uma ação maligna, de um pensamento maligno, até mesmo de um pecado. Eu te peço a ti, Pai, que o Senhor venha visitá-los com teu poder libertador. A tua palavra diz: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh meu Deus, que a tua palavra traga essa libertação, que o próprio Senhor Jesus venha libertar essa pessoa, que ela saia daqui completamente transformada, que esse Jesus seja o culto da libertação dela. E quando tem libertação, tem paz. Nós estamos falando sobre paz. Nós estamos ensinando que quando tem libertação, tem paz. Quando essa pessoa se liberta de um pensamento maligno, ela tem paz. Quando essa pessoa se liberta de uma enfermidade, ela tem paz. Quando essa pessoa se liberta de um pecado, ela tem paz. Se tem libertação, tem paz. Visita essa pessoa então, Pai, com a tua paz, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 32. Vamos ali invocar o nosso Deus. Diga amém, Jesus. E hoje já são... Que dia é hoje? 13. Rapaz, estamos a 18 dias do fim do ano já. Daqui a pouco é Natal. Mas sábado agora, amanhã, temos uma grande reunião das mulheres que vencem. A mensagem minha esposa vai pregar. Não é porque é minha esposa não, mas Deus tem usado bastante a pastora Marilza na palavra ali. As mulheres que forem não vão se arrepender. 9 da manhã é uma reunião e ela volta às 14 horas para pregar também já uma outra mensagem. Então 9 da manhã, 14 horas. Você escolhe, mulher de Deus, qual é o melhor horário e vá. Não deixe de ir não, porque você não vai perder, tá bom? Aí no outro sábado, aí é comigo. Também lá na nossa sede estadual, Homens que Vencem, às 9 horas. Vou fazer uma reunião só, a reunião de despedida, a reunião da virada. E Deus vai lhe abençoar bastante em nome de Jesus, tá bom? Isaías 32, vamos ler aqui 8 versículos bem rápidos, porque eu quero falar basicamente sobre dois assuntos com você aqui. Mas vamos lá, vamos começar no versículo 1. Diz assim Isaías 32: reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Só dá uma paradinha aí. Ele diz que o rei, ele vai reinar com justiça. Eu tenho que reinar com justiça. Na minha vida tem que ser as coisas têm que ser corretas. De vez em quando, até quem é de Deus, servo de Deus, anda na presença de Deus, vai ser tentado a fazer algo incorreto. Isso vai acontecer. A tentação para você fazer algo incorreto. Aí você pensa que está reinando, mas aqui está dizendo que o rei reinará com justiça. Não é com injustiça, com coisas retas, não com coisas incorretas. Amém, Jesus? E a gente precisa vencer essas tentações para não ir para o incorreto, para o errado. Mesmo que pareça ali ser aparentemente vai trazer um grande benefício para a gente, ou algo parecido, lucros, não, é incorreto. Nós temos que vencer essa tentação, que às vezes é uma tentação tão grande, irmãos, porque para todo mundo, para a sociedade não tem nada. Se você fizesse, para a sociedade ninguém ia discriminar você. Você vê que a tentação é grande. Se você fizesse, ninguém ia discriminar você. Ninguém. Mas você, no seu íntimo, sabe que aquilo não agrada a Deus. Então, você é um rei, tem que reinar com justiça. É um rei, tem que reinar corretamente. O rei reina corretamente. E domina os príncipes, aqueles que são sucessores do rei, né?
vão suceder os reis, eles também dominam segundo o juízo. E ele fala, e o varão, qualquer pessoa, vai se esconder contra, a pessoa vai buscar essa pessoa para se esconder contra o vento, contra a tempestade, contra o ribeiro de águas, em lugares secos, como sombra em um grande rocha, em uma terra sedenta. As pessoas vão procurar essa pessoa. Você vira um líder quando você age assim. Lógico que isso aqui, se for ver na íntegra a profecia, está falando de Jesus Cristo. Quem é aquele que nos livra da tempestade? Quem é aquele que nos livra, é a nossa sombra? Quem é aquele que a gente corre para debaixo das asas quando a gente precisa? É Jesus Cristo. O Isaías está profetizando sobre Jesus Cristo. Mas vamos trazer para o nosso dia a dia. Se eu sou um pai correto, até às vezes o filho pode ficar aborrecido. Mas quando ele entender, ele vai entrar debaixo das minhas asas, porque ele sabe que eu ensinei a correção, eu ensinei a coisa certa, eu estou corrigindo a vida dele. Amém, Jesus? E hoje, mais do que nunca, os pais, os avós, precisam estar atentos na criação dos seus filhos e dos seus netos. Aliás, vovozinhos, quem já é vovozinho aí, vovozinha? Caramba, só eu? Não, eu tenho netos já. Amém, Jesus? Mas não é de sangue ainda, né? De sangue ainda não tenho. Mas assim, vocês que levantaram a mão, a maioria aqui, muita gente, maioria não, mas muita gente, você precisa parar de atrapalhar a criação dos seus netos que os pais, os seus filhos estão dando. Amém, Jesus? Você pode até dar um pitaco aqui, outro ali, mas o filho não é seu, é só neto. Precisa ter um cuidado muito grande, senão, ainda mais se for um pai e uma mãe que está ensinando seu filho, ou seu neto no caso, a ser uma criança correta, a não ser manhosa, a não ficar com a cara enfurnada no celular, na internet, em joguinhos. Aí o filho chora, aí faz pirraça, aí o vovô vem botar no colo, não, pode fazer, se lá não deixa, eu deixo aqui. Aí você está atrapalhando a criação do seu neto. E os seus filhos, que são os pais, vão ficar aborrecidos, e depois eles que vão sofrer quando ele estiver na juventude dele. Amém, Jesus? Agora, lógico, se a criação está errada, você como serva de Deus vê que está errado, chama o pai, chama a mãe, dá orientação, vê se eles aceitam a orientação. Mas tem que ter zelo, cuidado, para não se meter na criação dos seus netos. Diga amém, Jesus? É o que mais acontece, tá? O pai e a mãe pega firme, não, corre pro vovô, vovô deixa. Aí não quer sair da casa do vovô, porque o vovô deixa tudo, a vovó deixa tudo. É só uma orientaçãozinha aí, tá? Ele diz que então as pessoas vão correr para esse rei que reina com justiça, vão correr para esses príncipes que dominam segundo o juízo. Então, digamos que o rei seja Jesus Cristo, nós somos seus príncipes, porque ele falou que a gente vai ser semelhante a ele, né? E 3 fala, e os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão. Então, se eu ouço o meu rei, que é Jesus Cristo, que sempre reina com justiça, meus olhos não vão voltar para trás. Eu entendo, irmão, aqui, que eu não vou ter arrependimentos. Entendeu? Não tem arrependimento, porque eu tô seguindo a Jesus, estou ouvindo a Jesus, eu estou dando ouvidos a Jesus Cristo, estou fazendo o que Ele me mandou. Então por que eu vou ficar olhando para trás e ter arrependimentos? É uma tentação às vezes, se arrepender, mas foi Deus que me mandou, foi Deus que me deu, foi Deus que mandou, foi Deus que orientou. Por que eu vou olhar para trás? Não tem que olhar para trás. Ele está dizendo, os olhos dos que vêm não olharão para trás, e os ouvidos que ouvem estarão atentos. Então, atento, vi, foquei, fui embora. Não está dando certo, está meio complicado, está meio difícil, mas não foi Deus que deu? Foi. Não olhe para trás. A coisa uma hora vai estourar, uma hora vai explodir. No bom sentido, né? Vai estourar, vai explodir. E você vai falar, poxa, quase que eu desisti. Ainda bem que eu não olhei para trás. Não olhei para trás por quê? Porque você estava olhando para Jesus Cristo. O rei que reina com justiça. Amém, Jesus? O rei que reina com justiça. A gente pensa em olhar para trás. Tem que ter cuidado aqui, tá? Agora, vamos chegando onde eu quero. Versículo 4. E o coração dos imprudentes entenderá
a sabedoria. Até o imprudente fica sábio, quando a gente está de olho no rei que reina com justiça. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Então vale a pena olhar para esse rei, e não olhar para o que está em volta. Se você começar a olhar para os lados, você vai começar a ficar meio desanimado, cansado, vai desistir de tudo, e aí você vai se tornar aquela pessoa que começa e na metade desiste, começa e na metade desiste, começa e na metade desiste. Você nunca vai chegar no final de nada, porque qualquer batalhazinha você começa a olhar para trás, e você começa a questionar, você começa a achar até que não foi Deus que te mandou fazer. Aí você vai ser uma pessoa sem resistência, sabe? Uma pessoa que não persiste, que não resiste, que não tem foco, que qualquer luta que o diabo levanta, você já recua e já começa a olhar para trás e sai debaixo da direção que Deus havia lhe dado. Nós temos que colocar isso no coração. Até o imprudente vai ter sabedoria, vai entender a sabedoria, e a língua dos gagos vai ser pronta para falar distintamente. Você vai sair falando e as coisas vão acontecer em nome do Senhor. Não vai ser... Eu quando era mais jovem, morando lá no Salgueiro, lá em São Gonçalo, era bem garoto, bem criança, chegando assim digamos a puberdade, a pré-adolescência, né? Lá tinha uma casa vizinha nossa, de algumas casas depois, tinha um rapaz que era gago. Aí ele era muito gago. As crianças zombavam dele. Eu nunca zombei dele, não. Graças a Deus, minha mãe nunca me ensinou muito bem. E educação, irmão, não depende de religião, não, tá? Porque o que tem de crente mal educado. Educação não tem nada a ver com religião, não. Educação, sim, aprende dentro de casa. É você que educa seu filho para ele ser educado. Se ele é mal educado, a culpa é do pai e da mãe. Tá bom? Não é do colégio, não é da tia, do tio, não é da rua, não é de nada. É o pai e a mãe que não está sabendo educar o seu filho. Porque educação se aprende em casa. A gente não era nada em termos religiosos. Nada. Naquela época, quem não tinha nada era católico. Se não tinha religião nenhuma, era católico. Naquela época era assim, não tinha tanta diferença, né? Mas a gente não frequentava nada, não acreditava em nada, a gente só vivia. Mas meu pai e minha mãe me deu boa educação. Então eu não zombava do gago, não. Não zombava do gago, respeitava os mais velhos, aquela coisa de educação das antigas, né? Educação boa das antigas que hoje em dia você não vê mais. Você vê criança que não respeita nem os velhos, os idosos. E o pessoal ficava zombando dele. Mas ele falando, irmãos, eu ficava até com dó. Que ele ficava nervoso. Aí ele ficava nervoso, sabe? Até os gagos vão falar distintamente quando você está com Jesus Cristo. Então assim, você vai saber o que falar. Ele vai colocar palavra na sua boca, vai desprender sua língua, vai lhe dar oportunidades, mas não pode olhar para trás. Se é Ele que está reinando na sua vida, Ele reina com justiça. Amém, Jesus? Continua focado, firme, uma hora as coisas se abrem. Acontece. Não é fácil, mas acontece. Nem sempre é fácil, mas acontece. Agora, versículo 5. Onde eu queria chegar. Versículo 5. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é... Sabe o que? Isso aqui me chamou a atenção, irmãos. Porque se é louco, irmão. Hoje em dia não é o contrário. Parece que... Não, é sério. Eu sei que toda hora você escuta falar de valores invertidos. Hoje em dia todo você encontra falar. Já está ficando muito normal. Infelizmente as coisas vão acontecendo. Na hora a gente fica espantado, mas depois a gente começa a achar normal. Hoje já é normal. Um monte de coisa que há 5 anos atrás não era. Hoje você já vê como normal. Ah, é normal. Hoje você já vê como normal. É assim ou não é? É assim. Hoje já se vê como normal. Você vai acostumando com aquilo. Você vai vendo aquilo, vai se acostumando. Até que você fala, é normal. É igual a criança que mora na favela.
Ela passa pelo traficante, está cheia de arma, ela passa, brinca de bola, a arma está do lado. Ela está brincando de bola. Se botar uma criança que não está acostumada com isso lá, ela vai ficar assustada. A gente mesmo, poxa. A gente mesmo, a pessoa sai da... Eu conheço uma jovem que ela falou que às vezes para entrar em casa, ela tinha que pular por cima das drogas assim. E o cara, o traficante ainda zombava com ela assim, brincava com ela assim, cuidado aí, magrinha, cuidado aí, não sei quem. E ela tinha que pular. Ela falou que quando eles começavam a fumar lá, eles tinham que sair de casa, porque o cheiro da maconha ia para dentro da casa dele, tão pertinho que era. O jovem estava falando isso comigo. Mas se é uma pessoa que nunca morou num lugar assim, poxa, a pessoa vai ficar assustada. Ela nunca mais vou voltar na sua casa. Você quer me visitar, vem na minha casa, que na sua eu não vou mais, porque não está acostumada. Mas tem gente que já está tão acostumado, e alguns até nem querem sair. Não querem crescer mais. Já acostumou, acho que a vida é só aquilo mesmo. Por isso que eu luto para os jovens aí para estudar, fico pegando o pé deles na orelha deles o tempo todo para estudarem. Que tem que sair, tem que melhorar. Amém, Jesus? Ele diz que o louco não vai ser chamado de nobre. Louco é louco, irmão. Loucura é loucura. Tudo bem que a sociedade está aceitando. Quanto mais louco, mais dinheiro ganha. Quanto mais louco, mais fama ganha. Quanto mais maluquice faz, mais a pessoa ganha dinheiro. Parece que a loucura agora está sendo exaltada na nossa geração. Mas ele diz que quando eu estou deixando o rei, que reina com justiça, Jesus Cristo, reinar sobre a minha vida, eu vou falar distintamente, eu vou enxergar distintamente, eu vou ter alguém que vai me tirar da tempestade, vai me tirar do vento forte, vai me tirar do calor, vai ser minha sombra. E eu não vou olhar uma coisa que é louca e vou achar que é normal. Eu vou manter minha posição. Amém, Jesus? Não estou falando de você maltratar a pessoa, nada, pelo amor de Deus, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de você entender que você tem uma fé, e essa fé não pode ser minada, porque você está numa geração tão, sei lá, tão extraviada, tão louca, e todo mundo está aplaudindo a loucura agora. O que antigamente não se aplaudia, hoje se aplaude. O que antigamente se via como coisa ruim, hoje é coisa boa. Então, quanto mais loucura, parece que mais a pessoa é exaltada, mais se dobram diante da loucura hoje em dia. Estão se dobrando diante da loucura, mas isso não é para mim. Quem reina comigo agora é o rei que reina com justiça. Esse espírito de loucura tem entrado em alguns dentro da igreja. E Deus colocou isso no meu coração, eu fiquei assim meio que espantado. Falei, pior que é verdade. Está querendo entrar dentro da igreja. A pessoa parece que ela recebe libertação, ela recebe Jesus como Salvador, ela recebe batismo nas águas, mas ela quer continuar na loucura, quer continuar fazendo coisas que são contrárias à Escritura. E as pessoas querem remodular que fala? Remodular a Bíblia Sagrada, querem fazer uma nova Bíblia. Aliás, já estão fazendo isso. Eu já vi reportagens de algumas Bíblias que tiraram alguns versículos dela, tiraram alguns capítulos dela. Aí você está lendo as Bíblias e você lê de um jeito, eu leio de outro, porque está voltando versículo que não compete, não agrada a certos grupos. Então a pessoa faz uma nova Bíblia, a Bíblia deles, e tira. Tem que ter cuidado com a Bíblia. Até para comprar uma Bíblia eu tenho que ter cuidado agora, porque as pessoas estão sem temor nenhum. É loucura isso aqui, mano. Jesus falou, ai daquele que tocar no meu ungido, ai daquele que mudar um jota, um tio da Escritura, a palavra que sai da minha boca não pode voltar vazia. Ele sempre blindou a palavra para a gente poder então se focar nela, e sempre mostrou que não é para mexer nisso. Mas as pessoas estão mexendo, na maior cara de pau, estão mexendo. E o crente está começando a achar que pode subir no altar com pecado. Se a mulher não está muito legal, só descarta, vou casar com outra. Eu não estou entendendo, irmão. Sabe, estão querendo pegar essa loucura do mundo e colocar dentro do evangelho. Você quer libertação? Então queira libertação de verdade. A libertação, o nome é esse, libertação. Você foi liberto, você não pode aceitar coisas na sua vida que não são de Deus, que não procedem de Deus. Isso é loucura, irmãos.
Isso é loucura eu achar que eu vou servir a Deus e vou receber de Deus o que eu preciso, se eu não quero realmente servir a Deus, ou eu quero servi-lo, mas do meu jeito. Eu não sirvo a Deus do meu jeito. Eu vejo qual é o jeito dele e faço do jeito dele. É assim que se serve a Deus. Ele é o rei que reina com justiça. Amém, Jesus? Eu preciso ser o príncipe que domina com juízo. Eu preciso tirar minha loucura e aprender agora a andar na justiça dele. Não dá para eu querer agora servir a Deus de qualquer maneira. Amém, Jesus? E parece que tem alguns querendo fazer isso. Não deixe o espírito de loucura voltar para o seu coração. Saiu, você foi liberto. Está voltando por quê? Porque agora você está aceitando certas coisas. Você não aceitava antes. E mesmo que você aceitasse antes, agora você foi liberto. Aí você fazia uma coisa, recebeu libertação, abandonou aquela coisa. Agora você está com Jesus, pronto para ser abençoado. Mas a coisa está difícil, está arrastado, não vai. Às vezes acontece isso. Aí você desiste e começa a voltar com aquela coisa que você já tinha deixado para lá. Você está maluco? Está deixando a loucura voltar? Isso é loucura. Amém, Jesus? Não é porque as coisas estão difíceis com Jesus Cristo que vão ficar fáceis sem Ele, não. Vão ficar mais difíceis ainda sem Ele. E Ele sabe porque Ele permite que dificulte a coisa para a pessoa. Amém? Ele sabe. Tem coisa que tem que ser provado no fogo, irmão. Se não for provado no fogo, não vai sair um vaso para o fundidor. Não vai. Eu acho que é Provérbios 25, 2 que fala isso aí. Deixa eu ver se é Provérbios 25, 2. Deixa eu marcar aqui para eu voltar. Eu acho que é. Uma vez eu ouvi o pastor Rogério falar sobre isso. Ah, não é não. Poxa. Eu lembro dele fazendo esse comentário. Não, errei. Eu vou achar aqui. Vou achar, depois eu falo com você. Depois provei para mim, pastor. Eu achei que era engraçado. Eu tinha quase certeza que era Provérbios 25, quando eu falei. O vaso para o fundidor. Ah, tá. O pastor vai ver ali, porque eu não vou ficar procurando. Eu quero que você entenda sobre um pouco sobre essa loucura. Eu acho que essa loucura tem entrado. É 25 então. Ué, então é 25. Ah, só que é o 4. Eu falei que é o 2, né? Sabia que tira. Ah, é essa aqui, ó. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Então a prata, a pessoa recolhe a prata da natureza, certo? E quando recolhe a prata da natureza, ela não é pura. Ela está cheia de escórias, cheia de coisas grudadas nela, escoradas nela. Aí essa prata vai para onde? Para onde? Para o fogo, filho. Ela vai ser derretida no fogo. E quando ela é derretida no fogo, ela vai saindo para o fundidor só a prata pura. E o que era sujo, o que estava agregado nela que não prestava, vai ficando em cima. E a prata vai descendo, porque vai sendo derretida, a prata vai descendo, a escória vai ficando. Aí passa por um processo de purificação. Aí vem a prata pura, a tal da prata de lei, aquela prata que realmente é pura. Ali passou por um processo de purificação para ter a prata pura. Às vezes você está passando por esse processo. Não tem que voltar para a loucura. Não tem que aceitar a loucura. O mundo está assim hoje. É o que eu falei, o louco, o mais maluco parece que é... Não é de hoje que isso tem acontecido. Parece que os mais doidos, né? Os mais loucos, parece que tem mais fama. E a pessoa, quanto mais maluca é, quanto mais louca é, quanto mais loucura faz, mais fama ganha. É incrível, irmãos, sinceramente. Desculpa aí o pessoal que gosta dessas coisas, mas exaltar uma pessoa que morreu, por exemplo, com um pico no braço. Como é que eu vou exaltar uma pessoa dessa, irmão? Que exemplo essa pessoa está dando para os meus filhos?
Como é que eu vou exaltar uma pessoa dessa dentro de casa? O meu filho sabendo que aquela pessoa morreu cheio de drogas no braço? Como é que fica uma coisa dessa? Como é que fica a cabeça do meu filho? Então isso é bom, porque esse homem aí, todo mundo fala dele. Essa pessoa, essa mulher, todo mundo fala dela. A pessoa morre sozinha, de overdose, e é mais exaltada do que quem está fazendo a coisa certa. O que eu quero dizer, não estou atacando ninguém, o que eu quero que você entenda é que o espírito de loucura continua aí, tá? E hoje, esse espírito de loucura está sendo normatizado pela sociedade. Quer dizer, quanto mais louco parece que é melhor. E não é loucura, é loucura. Espírito de loucura é espírito de loucura. Você veio para Deus e abandonou certas práticas. Por que você vai voltar para essas práticas? Não é para voltar para essas práticas. Deveria continuar na presença de Deus. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Tem que ter o cuidado. Ele manda tirar as escórias da prata para poder sair um vaso de honra para o seu fundidor, que é Jesus. E ele vai fazer isso de vez em quando. Aí você está meio travado, a sua vida está meio travada, aí você fala, vou desistir de tudo. Não é para desistir de tudo. Ele está te passando pelo fogo. Ele quer que você chegue lá do outro lado e vai para o topo. Lá para o topo, e não esqueça quem te colocou lá. Porque tem gente que vai para o topo e depois cai feio. Ou não tem? Tem pregadores que caem em adultério, depois que ganharam fama, que começaram a fazer besteira. Pregadores, eu vou falar da nossa, né? Não vou nem falar da casa dos outros, vou falar da nossa casa, né? Pregadores que, fizeram trabalhos tremendos e que de repente o espírito de loucura voltou e começou com um monte de coisa errada, um monte de prática errada. Alguns se perderam desse jeito. Até a salvação é colocada em risco. Deus não tem queridinhos. Para Deus todo mundo é querido. Ele não tem um que ele ama mais que o outro. Ele ama todo mundo. A minha responsabilidade do que eu faço é minha. Do que você faz é sua. Tem que ter cuidado com esse espírito de loucura. Amém, irmãos? Tem que ter cuidado com esse espírito de loucura. Ele continua atuando. E o Isaías está chamando a atenção disso. Provérbios capítulo 4, 26. Você está aí no 25, né? Vai para o 26, também versículo 4. Não respondas ao tolo. Tem tradução que diz ao louco, segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a eles. Quando Provérbios fala, não responda ao louco, nossa tradução diz tolo, mas tem tradução que diz louco. Quando ele fala assim, não responda ao louco segundo a sua loucura, senão você vai ser igual a ele está dizendo para você não responder no sentido de atender, de fazer o que ele faz. Então alguém fez uma loucura, mas está dando certo, eu vou fazer também. Não vai não, sai disso, esquece isso. Mas fulano fez e se deu bem. Problema é do fulano, irmãos. Você recebeu libertação ou não recebeu? É uma pessoa de Deus ou não é? Foi liberto ou não foi? Mas ele também dizia que era, e ele cometeu essa loucura e se deu bem. Problema é dele, irmão. Lá na frente ele vai dar conta, porque o diabo dá, mas ele sabe cobrar. Aliás, não tem cobrador igual a ele não. E quando ele vem cobrar, é para arrasar contigo. Ele mata, rouba e destrói. É o que ele faz. Amém, irmãos? Então, cuidado para você não começar a dar ouvidos. O ouvido que eu digo é atender. Quando ele fala aqui, não respondas ao tolo, ou não responda ao louco na sua loucura, ele está dizendo, não atenda, não atente, não vá igual a ele, não faça igual a ele. É isso que ele está querendo falar. Então não importa quem se deu bem, quem deixou de se dar bem, não importa. É fora da palavra, não é o que Deus manda, não está do jeito que Deus está mandando, então eu não quero. Está dando para entender, sim ou não? É loucura, irmão. Quando esse louco for cobrado e ele for pagar o preço, aí você vai ver e vai tentar sair fora, mas de repente você já vai ter que pagar seu preço também, porque você quis fazer igual. Não responda não. Não responda não. Vai? Então vai sozinho. Sim.
Se eu soubesse disso quando eu era criança, eu tinha evitado levar um monte de surra que eu levei. Vamos lá, vamos mergulhar lá no lago, vamos pro lago. E aí aquela molecada toda mergulhar num lago cheio de lama, dentro da mata lá, podendo acontecer um monte de coisa. Adulto podia aparecer, sequestrar a gente, fazer um monte de besteira. Eu podia morrer no lago, que é um lago cheio de lama. Aí chegava em casa e levava surra. Levava aquela famosa surra da dona Noêmia. Se eu soubesse disso aqui, mas ir pela cabeça dos outros termina dando nisso. Então, não respondas ao tolo, segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a ele. Amém, pessoal? Não tem que fazer igual. Faça diferente. Faça diferente. Diga graças a Deus. Outro dia eu estava pensando, deitado, acho que estava sentado no sofá, ou deitado na cama, não lembro. Estava pensando nas coisas de Deus, né? Eu fico muito tempo assim, gastando tempo pensando nas coisas de Deus. Aí estava pensando, falei, meu Deus, que estranho, né? A pessoa diz que é contra Deus, que não acredita em Deus, que é contra Deus. Aí eu fiquei pensando, a Bíblia Sagrada, ela vem só se confirmando ao longo dos anos. Tudo que ela fala, mesmo sendo de longa data, de 2, 3 mil anos atrás, está se cumprindo. É inegável isso. Pessoas super inteligentes, eles sabem disso, mas encontram desculpas para não crer em Deus. Aí eu fiquei pensando, o que é melhor? Eu deixar de crer, e se for verdade tudo isso, perder minha bênção e perder minha salvação, perder a eternidade? Ou eu acreditar, né? Porque assim, o que eu pensei foi o seguinte, é uns pensamentos bobinhos que a gente tem às vezes, né? Mas eu pensei assim, se eu acredito e não é nada disso, tá bom, eu vou ter o que ele já tem. O que ele já tem? Nada. Vai morrer e vai voltar para a natureza, como eles dizem. Vai voltar para o ambiente cósmico. Amém, Jesus? Então, se eu creio e no final não é isso, amém, Jesus? Você entendeu a minha lógica? Assim, quer dizer, ele diz que não crê em nada. Tá, então se morreu, acabou. Tá, eu creio. Se não fosse verdade, eu sei que é, mas se não fosse verdade aquilo que eu creio, então quando eu morrer eu vou ter a mesma coisa que eles têm. Nada. Agora, quem crê em Deus, e é verdade, eu creio que é verdade, então eu vou estar na eternidade com Deus. E eles, na teimosia deles, que eles vão ter? Nada. Não é mais vantagem acreditar em Deus? Você vê que é uma coisa que tem que acontecer na alma da pessoa, né? Não tem jeito. É algo que tem que acontecer na alma, no coração. Não dá para não acontecer na alma e no coração. Amém? Bom, vamos voltar lá em Isaías então, em nome de Jesus. Vamos lá, voltar em Isaías onde nós começamos, Isaías 32, para eu fechar aqui. Eu parei no versículo 5 com vocês. Ao louco nunca mais se chamará nobre. Não, eu terminei no 4? Foi no 5, né? 5. Ao louco nunca mais se chamará nobre. E do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Avarento é avarento. Não tem jeito. Não dá para você dizer que a pessoa é boa se ela não é. Se ela é correta, se ela não é correta. Santa sem ser santo. Quando você decide servir a Jesus Cristo, você começa a entender que o que é e o que não é se ensina ou não. Amém, irmãos? É sim ou não, não tem essa história. É sim ou não. Quem serve a Jesus Cristo é sim ou não. Com Jesus não tem meio termo, não tem conversa fiada, não tem papo furado com Jesus Cristo. É sim ou não com Jesus Cristo. E você percebe isso. Na hora você percebe isso. Diga amém. Você vê se é de Jesus ou se não é de Jesus. E a gente tem que ter essa visão. A gente tem que ter essa visão. É de Jesus? É. Não é? Não é.
Não deixa a loucura entrar. Não deixa a loucura entrar. O que é e o que não é. Amém, Jesus? Não dá para deixar isso acontecer. Então, o avarento, não vai dizer que o avarento agora é generoso. Não é, o avarento só pensa em si. Só pensa em si. Eu vi uma vez o pastor Lauro resumir o avarento, lá em Niterói, muitos anos atrás, nunca mais esqueci. Ele falou assim: você quer saber o que é um avarento? É simples. O avarento, se ele vai comprar uma Bíblia, e a Bíblia é R$50, ele vai falar: está muito caro, me vende por 25, metade do preço. Me vende, é o avarento. Agora, quando ele pega a Bíblia por 25, e alguém aparece e quer oferecer 25 para ele, ele fala: não, é muito barato, 25 é muito barato. Esse é um avarento. Eu quero vender por 60 por você. Então o avarento é assim: para ele tudo é caro, mas quando é com ele tudo é barato. Isso é o avarento. Não adianta, não dá para chamar o avarento de generoso. Não é generoso, tem que mudar, tem que ter libertação. O louco tem que ter libertação. O avarento tem que ter libertação. Aquilo que está errado na minha vida tem que sair, irmãos. Jesus veio para libertar, me libertar do que é errado. Quem fuma é viciado. Quem bebe é viciado. Ah, mas isso aí é lícito. Não importa se é lícito ou é ilícito. Tem que largar esse vício. Está destruindo a sua vida. Está dominado por vício. E aí não adianta querer, agradar a Deus com uma coisa ou com outra. Porque Deus sabe quem é louco, quem é avarento, quem está errado. Não adianta achar que Deus vai pegar você e aquilo que está errado Ele vai aceitar, porque Ele te aceita do jeito que você é. Não é desse jeito. Ele tem poder de libertar, e Ele quer libertar, Ele quer limpar, santificar, purificar. Ele quer que você largue as práticas erradas, e Ele pode te dar essa capacidade para você largar as práticas erradas. É Ele que te capacita para isso. Mas a gente precisa se render a Ele, se entregar a Ele de verdade, e não começar agora a dizer que o avarento é generoso, né? Aí no versículo 6 diz assim, porque o louco fala o quê? O louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia, e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Até água a pessoa nega para as pessoas. O louco, ele é avarento, irmão, e ele pratica iniquidade, mas ele diz que não. Sabe uma pessoa hipócrita? Uma pessoa que ela até critica quem faz, mas ela faz a mesma coisa. Isso é hipócrita. Isso é um artista. A palavra hipócrita vem de arte, tá? Depois tornou-se uma palavra pejorativa, mas ela vem da arte. Então aquela pessoa ela ia fazer o teatro, por exemplo, né? E ela apresentava um personagem que não era ela. Então a hipocrisia era isso. Ele era hipócrita. Hipócrita no sentido de apresentar um personagem que não era ele, na verdade. Ele era um personagem só, e isso era chamado hipócrita. Aí tornou-se pejorativo, porque as pessoas que eram falsas passaram a ser chamadas de hipócritas também. Então eu falo contra uma loucura, o meu irmão comete uma loucura e eu reclamo com ele, só que eu faço a mesma coisa, eu sou hipócrita. Não dá para eu falar: pô, irmão, larga a bebida, e depois ele me encontra bebendo. Que hipocrisia é essa? Ah, irmão, larga o cigarro, depois ele me vê fumando. Que hipocrisia é essa? Irmão, ame a sua esposa, e ele me vê maltratando a minha esposa. Que hipocrisia é essa? Como é que eu vou cobrar de você uma coisa que eu não pratico? Entendeu? Deus, ele está cobrando da gente uma coisa que Ele nos deu condição de ser. Gente separada, liberta, pessoas abençoadas. E Ele quer que você tenha essa libertação. Esse espírito de loucura continua, irmãos. Loucura, continua. Esse espírito de loucura continua no nosso meio, querendo que você aceite coisas, práticas que não deveriam aceitar. É um espírito de loucura que você não deveria aceitar de jeito nenhum. Não é para você.
não vem de Deus, não te abençoa. E nem abençoa os outros. Além de não te abençoar, não deixe que você abençoe ninguém. E é uma loucura a pessoa achar que está tudo certo. Você não mudou, e acha que vai acontecer alguma coisa diferente. Isso é loucura. Precisa ter mudança para que Deus faça algo diferente na nossa vida. E a gente precisa dessa diferença. Precisa dessa mudança. E Deus quer fazer essa libertação chegar até nós. Amém, pessoal? Deus quer fazer essa libertação chegar até você, para que você possa provar de coisas diferentes, de coisas, não só provar, mas você começar a fazer, a praticar coisas diferentes, para que Deus possa fazer coisas diferentes na sua vida. Se você vem para a casa de Deus e continua igual, coisas iguais acontecerão. Coisas iguais continuarão acontecendo. Mas se você vem para a presença de Deus e começa a querer mudar, e começa a mudar, essa mudança ela vai gerar coisas diferentes, coisas extraordinárias até diria, na sua vida em nome de Jesus. Eu vou fechar aqui no versículo 7 e 8, tá? Versículo 7 diz assim, ó: também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Então, o avarento, o instrumento dele são ruins, são maus. Ele maquina, ele fica pensando, maquinando invenções malignas, coisas malignas. Para quê? Para destruir os mansos com palavras falsas. Ou seja, esse espírito de loucura, ele quer entrar. Quem anda na prática errada, já está na mão dele. Já está na mão dele. Ele quer entrar para persuadir. Olha o espírito de loucura. Ele quer persuadir quem está acertando a errar. É a loucura. Então você está no caminho certo. Está no caminho certo, andando no caminho certo. O espírito de loucura, ele quer persuadir você para você voltar e abandonar o caminho certo e voltar para o caminho errado. É esse espírito que está por aí. Aí você vê uma pessoa que parece que é boa, mas de repente fica má. Parece que só faz o certo, depois faz o errado. E volta a fazer o errado, e volta a fazer o errado, e volta a fazer o errado. Ele está acertando, está indo bem, mas de repente, pum, cai e volta a fazer o errado de novo. Esse espírito continua. E a gente precisa pedir libertação disso. E acertar, e não voltar atrás. Eu acertei. Eu estou acertando. Eu estou fazendo o que Deus me manda. Não é porque eu estou passando batalhas, lutas, adversidades, que eu vou deixar de fazer o que Deus me manda. Tem que continuar fazendo o que Deus me manda fazer. E é aí que Deus vai me abençoar. Aí que eu vou alcançar a benção. Então todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas. Fica pensando. A pessoa para ficar pensando coisa ruim. Para destruir os mansos. Com palavras falsas. Mesmo quando o pobre chega a falar retamente. O pobre. Até o pobre de espírito, né? Aquela pessoa que começa a falar retamente, começa a melhorar, aí vem alguém para poder buzinar no ouvido, para aquela pessoa se desviar. Quando você começar a fazer o que é correto e decidir fazer o que é certo, você tem que ficar ligado. Decidiu acertar, o espírito da loucura vai chegar. Então você acertou. Você estava andando zigue-zagueando. Agora você acertou. Vai vir um espírito de loucura. Vai vir um parente, um amigo, um vizinho. Vai vir uma pessoa. Vai vir... Às vezes nem vem ninguém, mas na sua mente você começa a pensar um monte de loucura. Para desviar você daquele caminho que estava reto. Você estava no caminho certo. Ah, mas ficou difícil. Eu não consegui a minha cura. Eu não consegui o meu emprego. Eu não consegui o salário que eu queria. Eu não consegui o marido de volta. A minha esposa não voltou. O meu filho não se libertou. Eu estou fazendo o que é correto e nada está acontecendo. Está acontecendo no mundo espiritual. Uma hora vai acontecer aqui. O diabo está tentando lhe iludir e trazer loucura para você de novo. Deus faz com que a prata passe pelo fogo para tirar a escória, irmãos. Nós somos essa prata. E a gente passa pelo fogo. Não é para a gente se desviar. A gente passa pelo fogo para sair uma prata pura. E não uma prata cheia de escória. Deus quer você na mão dele. Fazendo o que é direito. Fazendo o que é correto.
E nessa correção Deus vai te abençoar. Ah, vai demorar mais? Que demore mais, ué. Mas pelo menos vai vir uma bênção que depois você não vai ficar com medo de sair de casa. Porque você está devendo a todo mundo. É horrível, né? Toca a campainha e você já fica logo... Agora que eu vou morrer. Só faz besteira. Se alguém liga para você só para cobrar, deve a todo mundo. Isso é loucura. Tem que vencer esse espírito. E vai apertar, irmãos. Vai apertar. Deus vai botar você no fogo. Ele vai tirar toda a escória até você estar preparado para servir a Ele. Você não tem que voltar atrás. Se você volta atrás, você retardou toda a obra de Deus na sua vida. Ele estava fazendo uma obra bonita na sua vida e você voltou atrás porque não aguentou, não suportou a batalha. Vai recomeçar agora. E o recomeço é pior do que o começo. É assim ou não é? Você constrói uma casa lá da fundição. Aí você descobre que a fundição está mal feita. Você vai ter que quebrar tudo para mudar a fundição e reconstruir. Vai dar prejuízo, vai dar mais trabalho, vai levar mais tempo. É só prejuízo, só coisa ruim. Então construir é muito melhor do que reconstruir. Deixa Deus construir em você um caráter dele. Tirar de você esse espírito de loucura. Não deixe isso acontecer na sua vida. Amém, Jesus? Não deixe, irmão. Vamos terminar agora? Versículo 8. Mas o nobre, o que o nobre faz? Projeta coisas nobres. E pela sua nobreza, ele fica como? Caído? Ele fica de pé. Nobreza, irmão. Agir corretamente. Nobre. Legal, né? Esses dias eu recebi um vídeo. Tinha um jovem no vídeo. Tá comigo esse vídeo. Tinha um jovem no vídeo, era uma igreja. Não estava cheia a igreja. Prepara a nova tradução da linguagem de hoje, nesse versículo aí. Ele estava na igreja sentado com a Bíblia grande assim na mão. E aí começou todo mundo a orar. E uma jovenzinha levanta para orar e ela bota o celular no banco. Tem gente que entra na igreja e acha que na igreja não entra perturbado. Entra perturbado na igreja. Você tem que ficar calmo. Fica tranquilo. Só para perturbar a reunião. Fica tranquilo. Aí coloca lá. Aí ela está lá orando, toda distraída, buscando a Deus. O homem está com a Bíblia na mão, hein? Está com a Bíblia na mão. O homem está com a Bíblia na mão e o homem olha assim. Aí vai lá. O cabra se ajoelha no banco de trás para orar, para fingir que está orando. Olha para um lado e para o outro, fingir que está orando. Leva a mão para trás assim, pega o celular dela, coloca no bolso, volta para o lugar dele, olha para um lado e para o outro, sai e vai embora. Bíblia na mão, irmão. Tem gente que se acha mais esperto que os outros. A câmera pegou ele de frente. Se o pessoal quiser botar, já botou já. Já está na mídia. Quem conhece ele já sabe que ele é um larápio, um falso, um mentiroso, um enganador, que entra na igreja para fazer besteira, só para atrapalhar tudo. Não quer saber de Deus. Entendeu? Quem conhece esse homem, pai, mãe, esposa, está tudo vendo ele agora, porque caiu na mídia já. Caiu na mídia, já era, filho. Mostra a cara dele bem descarado assim, ó, com Bíblia na mão. Amém, Jesus? Até a igreja você tem que ter cuidado. Não dá para deixar. Por isso que quando eu chamo vocês à frente, eu faço pouco isso. Até parei de fazer isso. Mas quando eu chamo à frente, eu peço os obesos para não fecharem os olhos, para ficarem atrás, olhando. Por causa disso. Porque eu sei que tem gente que está ouvindo a palavra, que era para deixar o espírito de loucura, mas continua com o espírito de loucura. E a oportunidade faz o bandido.
que o cara talvez até tenha entrado para Deus mudar a vida dele, mas a mulher deu oportunidade, o celular ficou no banco e ele não aguentou, o espírito de loucura está nele, ele foi lá e fez besteira. De repente até entrou na intenção, eu vou mudar a minha vida, mas não deixou Deus mudar. Tem que deixar Deus mudar. O nobre, ele projeta coisas nobres. Amém, Jesus? Na sua nobreza, ele fica de pé, Deus o abençoa. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim, ó, mas quem é, olha só o que diz a nova tradução da linguagem de hoje, mas quem é direito, faz planos. Quem é correto, quem é direito, faz planos honestos, e é correto em tudo o que faz. É uma pessoa boa para lidar. Quem é direito, faz planos corretos. Não faz plano já pensando em passar por cima de você. Não faz plano já pensando em puxar seu tapete. Não faz projetos para depois, para ficar te enrolando. Não, quem é correto é correto. Diga, mãe Jesus, cuidado, irmão, com o espírito de loucura. Continua assim o mundo.